A Rádio JSV apresenta Esporte por Esporte. Oi, gente, estamos aqui com mais um Esporte por Esporte e hoje eu vou ter o prazer de conversar, um bate-papo com um dos profissionais que para mim é referência. Ele nem sabia disso, a gente estava conversando aqui, mas a minha vida profissional, principalmente lá no TCC, ele é uma referência para mim. Muito obrigado, Paulo Castilho Gonçalves, o Paulo Castilho, que eu tanto ouvi falar e que hoje eu retomo falar, foi uma referência para mim profissional quando eu cheguei no TCC, quando eu cheguei a conhecer o clube. Então, muito obrigado por você aceitar. Nossa, Lu, eu que agradeço o convite, mas eu fico surpreso com essa sua fala, de ser referência como profissional. Isso me deixa muito feliz, sabe? Que bom. E eu falo, gente, profissional porque ele é formado em educação física, foi um ex-atleta profissional, semiprofissional, é professor de educação física escolar. Então, quando a gente fala na área esportiva, aqui está uma pessoa, um profissional completo. Completo porque ele vivenciou o esporte em vários âmbitos, tanto no âmbito escolar, competitivo, alto rendimento e social. Então, Paulo Castilho é casado com a Flávia, pai da Laís, que eu fui técnica de vôlei dela, e pai do André, Então, vou abrir falando para você, da onde que partiu essa sua vivência, esse seu amor pela vida esportiva? Olha, a gente tem que sempre ter como uma referência a família, Sim. Eu lembro que a minha mãe e a minha avó contavam muito sobre o meu avô, que ele gostava muito de futebol, era um São Paulino de primeira categoria. Esse é um dos defeitos dele, que eu não vou falar. E acabei sendo São Paulino, para confirmar mesmo. E o meu avô até tinha time de futebol, ele morava em Quiririm, e a gente era da família de portugueses lá, e ele tinha a fazenda dele, então tinha lá o pessoal dele, ele formava até time de futebol. Então isso começou pela família, não tem jeito, não dá para... É aquela história do exemplo, do modelo, começou ali em casa. Começou, daí foi meu tio ajudando a jogar bola, meu pai também, a minha mãe muito fanática por futebol, a minha mãe... Legal. Eu nunca vi uma coisa assim tão séria para ser São Paulina e torcedora fanática. Sem dizer nas benfeitorias que o esporte traz, Paulo? Mas essa vivência de você participar, então partiu da família, desde pequeno? Partiu da família, porque como tem o futebol, em cima desse contexto, então eu parti do futebol, Então a família deu essa introdução, esse pontapé exemplo, inicial. Pontapé inicial. Eu falei, vamos seguir em frente, vamos. Então, e eu pesquisei um pouco você, que você viu, que eu até te mandei o roteiro. Quando eu vi lá, juniores do Taubaté, antes disso, como que você começou até chegar no Taubaté, no Esporte Clube Taubaté, e depois você deu continuidade na sua carreira, mas como começou isso? Então, tem uma história aí que a gente tem que resumir um pouco, porque vem muito time pra gente. E assim, eu na realidade tinha um time da rua, daqui mesmo, da região da Santa Terezinha, que era o Vila do Arco. Coincidência, ele morou aqui pertinho da rádio, Exatamente, no Professor Moreira aqui, com orgulho, porque foram 30 anos, que eu morei aqui nessa região aqui da Santa Terezinha. Então, muitos amigos, aí tinha time aqui de futebol, mas esse é um time que a gente jogava, disputava algumas coisas, mas o que pegou um pouco foi meu pai ter levado para o União Operária Futebol Clube, quando era pequeno. Então ele trabalhava lá na Estiva, e aí tinha o União Operária, o famoso União, União. E aí meu pai levou para jogar lá. Depois do União foi para o Taubaté, o juvenil do Taubaté. Que legal. Do juvenil do Taubaté eu fui para os juniores. Foi aí que do dente de leite do União e o juvenil que eu comecei a ter... E sempre futebol de campo ou você passou pelo futsal também? Sempre futebol de campo. Eu não tinha muita habilidade para jogar futebol de salão, não, futsal. Não tinha futsal, para mim que na época era futebol de salão, Sim. Eu vi os meus amigos jogando futebol de salão, futsal agora. Eu falei, não dá para mim não, eu vou pro campo. Mas por quê? Por causa da explosão, Paulo? Como que é?
Eu acho que assim, foi o primeiro caminho, né, o futebol de campo. Então, a partir Até mesmo por causa da família. Da família, tudo, né? Até a gente tem até o Mário Celso, o Marta Rocha, sim, sou Marta, que é meu primo, né? Que é primo irmão da minha mãe, que também tem uma vivência no futebol assim fantástica. Tem ele, tem o meu avô, né? Então, e ele foi pro lado do futsal, né? Sim. E eu acabei indo pro campo e fui pro campo. Legal. E o futsal não teve a minha... Não foi a minha... Não foi a menina dos seus olhos. E deixa eu te falar, logo depois disso, em 87, ou 88, você estava na Faculdade de Educação Física. A Faculdade de Educação Física, o que te levou a fazer a Faculdade de Educação Física? Foi essa vivência como atleta ou você já via a possibilidade de uma carreira ali porque você gostava mesmo desse ambiente? A pergunta vem de um gancho muito interessante, né? Porque você começa ali fazendo a pergunta, para onde é que eu vou, né? Sim. E era assim, era sonho. Eu acho que muita gente que joga bola seguiu uma carreira, né? Sim. E eu tinha esse sonho de jogar bola, fazer educação física, ser preparador físico, ser técnico. Sabe, tem uma sequência. Escala. E eu parei mesmo como jogador. Então eu entrei em 85 na faculdade, jogando bola nos juniores do Taubaté, terminei a faculdade como profissional de futebol, passando pelo comercial de registro, passando pelo 15 de Caraguá. Foi quase que no 15 de Caraguá que eu encerrei a minha carreira. Entendi. Porque eu fraturei a perna. Caramba! Né? E jogando mesmo? Jogando mesmo. Era campeonato da terceira, era a terceira divisão na época, né? Existia a primeira divisão, intermediária e a terceira divisão. Entendi. E o Taubaté fez um empréstimo de alguns jogadores para o 15 de Caraguá e eu fui nessa. Fui Entendi. Também. É assim, eles tinham essa experiência até hoje, eles têm dos jogadores mais novos eles emprestarem para ganhar uma rodagem e depois voltar. Mas antes do 15 eu fui emprestado para o comercial de registro, que é lá na divisa com o Paraná. Caramba! Então você já rodou bastante. Rodei bastante. Só que assim, a estrutura de alguns times era muito precária. Então eu treinava no Taubaté e viajava para jogar para o registro. Que isso! Olha só. Então eu ficava terça, quarta, quinta, físico, técnico e tal. Sexta-feira, viajava para jogar. Eu e mais um amigo, né, que é um chileno, contrataram a gente pegava sexta-feira o ônibus para registro, jogava lá e voltava para treinar no Taubaté. Que legal, olha só. E daí disso partiu essa intenção sua de seguir nessa carreira? De educação física mesmo. E aí encerrou a carreira de profissional. Eu já era formado em educação física, acabei indo para aula, para atividade escolar, né? Então, daí vem a outra pergunta que eu falo para você. Quando você se formou em educação física, você começou nessa área escolar, você partiu do ambiente esportivo, que é muito rendimento, cobrança, né, resultado, daí você ir para a área escolar, é muito diferente, Paulo. Eu falo porque quando eu me formei, eu comecei a dar aula em escola e eu sempre fui atleta de alto rendimento, eu não consegui me adequar. Como que foi essa mudança para você? Assim, quando eu jogava profissionalmente também, quando eu estudava, jogava, eu trabalhava em escola também. Você já fazia o estágio? Então, aquela época a gente podia dar aula, né? Porque não tinha o conselho, então a gente podia trabalhar, né? Então eu trabalhava e eu dava aula em escola. Sabe? Então você já cresceu ali dentro Eu treinava no Taubaté, eu fazia educação física e dava aula em escola. Então logo que você se formou, você já tinha um gancho para continuar naquele ambiente. Apesar que assim, em alguns momentos, eu dava aula no estado também, entendeu? Então assim, além de uma escola particular, dava aula no estado, então eu tinha uma relação com outros meios de trabalho. Não só o futebol. Não só o futebol. Mas o que você vê de diferença desse ambiente da educação física escolar e do rendimento? Como que você lidou com isso, assim, de primeiro impacto? Na primeira escola que você foi trabalhar? Porque é uma linguagem diferente, não é? É um tratamento diferente, porque a escola, a educação física é para todo mundo. E o esporte e alto rendimento a gente tem que pegar e diferenciar e tudo mais. Como que foi? Ô Lu, eu vou falar uma coisa para você. Se você não tivesse feito essa pergunta para mim,
eu não lembraria, não teria como, assim, eu não sei se eu levei em consideração essas comparações. Entendi. Sabe? Justamente por estar envolvido com todos os meios. Entendi. Entendeu? Então, assim, essa pergunta é interessante porque agora eu vou conseguir entender o porquê. Eu tinha alunos que queriam jogar futebol. E tinham você como exemplo. Talvez eu era o exemplo disso. Entendeu? Então, assim, se a gente colocar na balança, eu sempre incentivei os alunos a terem os seus sonhos. Entendi. Entendeu? Sabe? Só que assim, quando tinha competição na escola, eu tinha que traduzir para eles que aquele momento era um momento interno, era um momento específico de colegas jogando um campeonato. Sim, porque tem um lado do respeito escolar, do coleguinha que não tem tanta habilidade também jogar, né? Exatamente, porque ali era um tudo, era todo mundo, né? Então, assim, eu colocava assim indiretamente para eles, né? E mostrava para eles que tinha gente que gostaria de estar em outros planos de carreira, de seguir carreira. E aí eu mostrava o respeito. Você talvez não tenha esse plano para frente, mas você tem outros planos. Sim. Né? A sua competição é para o E é muito difícil a gente administrar isso num grupo, principalmente de jovens e adolescentes, né, Paulo? Por exemplo, assim, respeitar o coleguinha que tem mais dificuldade, por exemplo, tá num jogo, tá num treino, mas eu não quero escolher ele porque ele não sabe jogar direito, eu não quero isso. E a gente sabe que numa equipe de competição é diferente, porque daí eu já vou escolher os que têm mais condições, então... Tinha Exatamente. Que explicar isso, né? Tinha que explicar. E aí o interclasse sugere isso. Sim. O interclasse, eu não falo para você indiretamente, quando você programa os trabalhos na escola, você indiretamente mostra para o aluno que ele pode fazer a competição dele naquele momento, depois ele acaba aquele momento, ele vai fazer outras. Entendi. Entendeu? Então, esses interclasses dava subsídio para a gente administrar esse tipo de trabalho. Olha como é legal, por isso que eu falo para vocês que ele é um exemplo como profissional. Ele mesmo vindo de uma escola de futebol de alto rendimento, ele se acoplou numa profissão de educador físico, né, em educação física escolar, e soube dimensionar, porque é muito difícil, eu falo porque eu fui atleta profissional e eu tive muita dificuldade com isso no começo. Lógico que a gente tem essa dificuldade, porque você vai administrar quem? Aquele que sabe, que quer, ou aquele que não sabe e quer? Sim, tem os dois. E aquele que não sabe também não quer. Não quer. Sabe? Porque quando você está no contexto escolar, você tem as diretrizes. Você tem as diretrizes, você tem que seguir as diretrizes. Né? E aí na escola, no contexto escolar, você tem várias modalidades. Sim, e não é só o que a criança quer fazer. Eu poderia simplesmente... Eu tive essa conduta, né? Eu tive essa dinâmica de mostrar para eles que tipo de esportes ele pode ser desenvolvido nele. Porque, às vezes, o exemplo de futebol eu não podia estar aplicando na escola. A escola me dava subsídios para trabalhar outros meios de esportes. Entendeu? Então, eu tinha que trabalhar o basquete, eu tinha que trabalhar o vôlei, o atletismo, o rende, sabe? Então, era um conteúdo amplo, muito amplo do que eu fui. Entendi. Entendeu? Então eu tinha que fazer isso. Mas que legal, Paulo. E você teve dificuldade ou você fez isso com prazer? Como é? Porque eu falo de mim, Luciana, eu gosto de todos os esportes, mas assim, eu tenho a minha particularidade com o voleibol. Eu acho assim, é lógico que a gente vai ensinar, eu ensino vôlei, basquete, futsal e tal, mas você teve essa dificuldade, como foi para você ampliar tudo isso? Você imagina eu na educação física, naquele tempo que não tinha handebol. Então... O que você quer que eu... Entendeu? E eu dou handebol na escola. Entendi. Naquela época, por exemplo... Então, na formação não tinha ainda, né? Não tinha. Agora, a minha pergunta é essa. Então, aonde você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar o que você tem que correr atrás do conhecimento. Correr atrás. E isso é muito importante, Paulo. Mais uma vez eu falo, um exemplo de profissional
que entende a importância de se reciclar, de buscar meios, né? Às vezes é mais interessante, né? Você procurar coisas novas e descobrir coisas novas. Então, assim, como é que você vai fazer? Como é que você vai administrar, por exemplo, eu não tive handebol na faculdade. Sim, eu tive basquete, são tive modalidades vôlei, novas, né? E antigamente eram modalidades mais, assim, talvez tradicionais, né? Sabe? Sim. Bem mais vistas, hoje mesmo, assim. Hoje ali tem capoeira, tem judô, tem lutas na faculdade, lutas, né? entendeu? Antes não tinha, sabe? não. E se eu tivesse que dar lutas na escola, eu daria um jeito de dar lutas na escola, eu ia atrás, entendeu? Então você imagine só o conteúdo, como é que fala, de faculdade, né, universitário. E de você levar isso para a escola de uma maneira. Entendeu? Então, essa pergunta Entendi. Mas esse dinamismo seu que eu acho bacana, sabe, Paulo? Por isso que eu falo assim, você sabe lidar com as situações. E o profissional hoje, o bom profissional de educação física, principalmente escolar, que lida com todas as categorias, tem que ter essa diversidade. E o mais legal, gente, que eu vou falar agora na próxima pergunta aqui. Você ainda é uma grande referência como ex-atleta, como profissional, eu vejo, porque lá no TCC várias pessoas falam, o Paulo Castilho que joga futebol, o Paulo... Então todo mundo tem o Paulo como referência. Ele não escuta, mas a gente escuta. E ele tem 2 filhos maravilhosos, o André e a Laís, e que fazem de tudo, gente. O André joga uma bola que vou te falar. E a Laís, ela começou a jogar vôlei há 1 ano atrás, e na metade desse período, a menina já queria colocar ela para jogar, para vocês verem como o talento parece que já vem nato, sabe? É do DNA, tá no sangue. Então, Paulo, como que para você é a importância do esporte na vida dessas crianças e como que você vê os seus filhos nessa vivência esportiva? Eu não sei se é difícil ou fácil responder essa pergunta, porque você leva para o lado pai, você leva para o lado profissional. O que você vai fazer nisso aí? Então, depois eu vou levar para o lado profissional. Então, mas a pergunta já puxou para isso. Então, o que eu procurei fazer? Mesma coisa que eu faço com os alunos, sabe? Mesma coisa que eu faço com as pessoas com quem eu vou oferecer a minha vivência, o meu profissionalismo, o meu conhecimento. Deixar que escolha. Entendi. Deixar que escolha. Eu não sei o que... Olha, o quão essa resposta é importante, porque eu fui técnica de voleibol durante 20 anos e um grande problema, Paulo, que eu sempre falava, não eram as crianças, eram os pais de algumas crianças. Por quê? Muitos pais espelham nos filhos aquilo que não conseguiu ser, não conseguiu alcançar. Isso é verdade. Não é? Então, você vê a importância de saber motivar seu filho e não saber cobrar, ou seja, cobrar a responsabilidade e a disciplina dele fazer aquilo, mas não cobrar o resultado. O que você acha disso? Eu acho importante, porque que resultado que eu vou cobrar deles se eles estão numa fase assim de preparação, de formação, de entendimento, de alucinação, de expectativas, de sonhos, né? sabe? Mas você me entende? Você já viu isso? Já como professor mesmo. Tá ali, o filho está jogando futebol, vai! O pai grita mais do que o técnico. Cobra! Daí a criança não rende. Depois, ao invés do filho dar atenção para o professor, o filho fica olhando para a arquibancada, procurando o pai. Exatamente, é isso. Então, eu não consigo ver esse tipo de coisa. Talvez por ser profissional, passa um pouco isso para ser pai. Entendi. Entendeu? Para assim, porque o profissional também vai cobrar daquele jogador, daquela jogadora, né? Então eu fico assim naquela situação de, não, eu não posso cobrar porque eu não sou técnico, eu não posso cobrar também porque eu sou pai. Entendi. Sabe? Gente, isso ele tá falando a verdade, porque na Laís, agora eu tô falando aqui, ela foi minha atleta, né, de vôlei até ano passado, esse ano ela é do Diego, ele sempre chegou com muito cuidado para conversar sobre os jogos, sobre a Laís, sobre o desenvolvimento dela, e eu sempre achei muito bacana que nas competições ele sempre teve todo o cuidado para se postar, para conversar com a Laís. E como que você vê isso, Paulo?
do esporte como ferramenta de formação da criança. Porque eu sempre vejo ele cobrar da lei. Olha a escola, tem que conseguir conciliar a escola. Exatamente. Não é? Aí eu já não sou profissional, sou o pai. Daí você é o pai. É o pai, E, então, quando você sugere isso, eles são meus alunos na escola, né? E aí eu nunca eu falei assim, olha, quando eu estiver dando aula, eu sou o professor. Quando eu estiver fora da minha aula, eu sou o pai. Que legal. Sabe? Então eu não misturava as coisas, eu não deixava misturar. Isso é muito E deixava para a escola decidir. E você entende como isso é difícil? Porque a gente vê, você mesmo já viu vários pais que cobram e que vão para cima. Isso me incomoda. E que atrapalha a criança, exatamente. Né? Atrapalha todo mundo. Atrapalha o profissional. Até atrapalha quem está assistindo. Quem está assistindo. Você fica incomodado com né? E quando a gente fala da Laís, a gente fala do André também. Sim. Não posso, a gente tem que partir pro lado do André, que é mais novo, Sim. que gosta de jogar bola, mas sabe fazer tudo. Sabe ele fazer gosta, tudo. Sabe? Não é que ele sabe fazer tudo, ele gosta de tudo. Ele gosta. Então, os filhos do Paulo, eles fazem todas as modalidades que você pedir com muita maestreza. Todas. Se você pedir para ela ir jogar handball, ela joga. O André é a mesma coisa. Jogar basquete, ele joga. Jogar futebol, ele joga. Jogar tênis de mesa, ele joga. Ou seja, eles têm já esse feeling, né, esportivo. Tem. Então, é bem bacana você ter esse cuidado, Paulo, de cobrança e de motivação, né? Motivar, mas com responsabilidade. Exatamente. E aí entra o lado do assim, eu sempre tive uma linha de fazer o esporte coletivo. Eu gostava muito disso, sempre gostei do esporte coletivo. Individual eu já, assim, eu gosto, mas para mim o prazer de jogar com um grupo, jogar com mais pessoas, Sim, dava mais adrenalina. E outra coisa, sem falar a adrenalina era maior. Na né? resposta social que isso traz de bom para a pessoa, né? Exatamente. Saber lidar em grupo, saber lidar com a competição, né? Entre difícil, elas, que é muito difícil. Aquele negócio de ser reserva, eu sofro demais com isso, sofri demais com isso, eu sofro até hoje. Não, eu sofro no sentido de tentar administrar. Nossa senhora, eu quero agradar todo mundo, nem esqueço de mim para agradar os outros. Eu sei, a gente como profissional é muito difícil e eu imagino você como pai, porque você é um exemplo assim como profissional pra gente, para os seus filhos deve ser a mesma coisa. Eu vou até contar uma coisa assim, sabe? Quando eles estão fazendo as atividades esportivas, treinando, eu não sei o que eu faço às vezes. Olha, você assim, eu tô falando como pai, sabe? A gente tá falando, você tá perguntando dos filhos, vou falar como pai. Por quê? Eu sou profissional e aí eu tenho um profissional que está ali que eu não quero atrapalhar ele. Entendi. Sabe? Então, eu sei isso que eu falo que é a grande pessoa, Paulo. Eu tenho um filho que quer que eu assista, mas ao mesmo tempo eu fico um pouco, sabe? Depois eu explico para eles, filho, olha, não é legal por causa disso, entendeu? Apesar de ser seu pai, eu fico um pouco. Daqui a pouco o pai tem que sair para você não se sentir acuado e inibido em cima da atividade. Isso vai ser importante para você. Muito legal. Então, eu acho que essa vivência que é legal os pais se ligarem, porque esse espaço para a criança é muito importante. Porque a gente tem que prestar atenção muito no olhar deles e na atitude deles. Sim. Sabe? Porque a hora que você olhar para eles assim, que eles vão lá treinar, você não tá, você já tem que perceber, sabe? Então... Deixa eu te falar, Paulo, para a gente encerrar. Tá. Você ainda hoje bate uma bolinha. Como que você vê esse esporte social, a importância desse esporte lazer na vida de todo mundo, da sociedade como um todo? Olha, eu vou falar, as perguntas elas estão sendo bem antecipadas, né? Porque do jeito que você está perguntando, e olha, encaixou uma na outra, foi o que eu acabei de falar, né? O esporte coletivo, o esporte em geral, a sociabilização é muito importante, né? Porque às vezes assim tem muita gente que gosta de um esporte mais individual, Sim. mais assim concentrado, tudo que é fantástico. Eu admiro demais isso. Admiro a pessoa que sai para dar aquela corrida, que sai para dar aquela caminhada. O esporte individual tem que ser muito focado. O esporte individual a gente sempre trata como que ele é um esporte solitário. Sim. Sabe? E de autocobrança, de autocobrança, às vezes. E às vezes não também, né? Às vezes é uma terapia. Eu quero ser sozinho. Alguns só para relaxar, né? Sabe, você viu essa coisa do ser humano? Tem os dois lados, Tem os dois lados, entendeu? Então como é que você imagina aquela pessoa que está correndo, fazendo aquele 30 quilômetros, 20 quilômetros, e o cara da bike, ele deve estar na terapia dele.
Entendi. Entendeu? Então a gente tem que entender essa situação. E você acha isso importante hoje em dia? Porque é tanto estresse que a gente tem, né, Paulo? Eu vejo como você lá, o futsal veteranos lá é uma alegria para todo mundo, né? Exatamente. O que você acha disso? É importante? Você motiva as pessoas a fazer? Sabe, eu incentivo e motivo, porque de repente, se você está com aquele grupo jogando aquele futsal de master, de sênior, você tem que, assim, se ele está ali, é porque ele quer completar o seu grupo. Porque se ele não vier, pode ser que não tenha jogo. Sim. Entendeu? E às vezes ele está indo naquele grupo porque ele acredita naquele grupo, ele confia naquelas pessoas. Sim, ele busca algo, né? Busca algo, ele vai querer desabafar naquele que ele acha que é amigo dele. Muito legal. Ou seja, de um bate-bola surge um grupo de amigos, né? De amigos que vai tomar uma cerveja depois, que vai, entendeu? Então essa sociabilização é muito importante para o ser humano. Sim. Ele vai fazer com que ele cresça, com que ele desabafe, com que ele extravase. Isso, que nem você falou, socialmente é muito importante. Que legal. Sabe? E agora, muita gente está sentindo muito na pandemia, não poder fazer isso. Né? Não poder fazer Estamos retornando devagar, mas ainda tem que ter cuidado. E aí essa pergunta encaixa bem nisso, né? O grupo, ou o próprio mesmo exercício individual, faz com que a pessoa descubra um pouco, faz a sua terapia, o momento dela de reflexão. E são duas coisas assim, ela pode refletir sozinha, como ela pode refletir em comunidade, em conjunto, em grupo. Sim. E tudo faz bem, né? O esporte é vida, né? Esporte é vida, né? Poxa, Paulo, muito obrigada. Nossa, Lu, que isso. Foi um bate-papo delicioso, adorei. Como eu falo, você é uma referência profissional, uma referência de pessoa. Feliz. E, gente, esse foi o Paulo Castilho aqui com a gente, no Esporte por Esporte. Estaremos com vocês novamente. Um grande abraço. Espero ter contribuído, né? E eu, assim, de novo, eu agradeço o convite. Foi um prazer enorme estar com você, sabendo da sua postura, da sua conduta, do seu profissionalismo também. E, assim, aceitei de imediato, viu? Aceitei com carinho e sempre que precisar eu estou à disposição. Obrigada, Paulo. Obrigado você também. Tchau, gente. Tchau, tchau.